Morris Siegel era um homem de rua em Los Angeles. Ele vivia como a maioria das pessoas que moram na rua, andando pelos becos, dormindo ao ar livre e carregando tudo que possui num velho carrinho de fazer compras. Ele morreu de causas naturais, possível problema de coração, e foi encontrado num beco. O mais interessante é que quando Morris faleceu, ele tinha mais de $207 mil no banco. Acredite-se que Morris herdou esse dinheiro após a morte de seu pai, mas ele nunca reivindicou esse dinheiro. Então, a divisão de propriedades não reivindicadas chegou a ele e a sua família e o forçou a aceitar esta herança. Ele pegou apenas um pouco do dinheiro, comprou um carro antigo onde ele dormia quando o tempo estava ruim. Familiares alugaram um apartamento para Morris, mas ele nunca foi lá. Ele morreu em dezembro de 1989, com $3 em seu bolso e uma fortuna no banco. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Quando Jesus está vindo para uma viagem, um homem correu em sua direção e caiu de joelhos perante ele. Disse: "Bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna?" Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: "Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna?" Jesus respondeu: "Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e sua mãe." "Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos", respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: "Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga." Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: "Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus." Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: "Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha." Esta é uma lição difícil, em especial para uma geração que tem que alugar locais para armazéns para colocar todas as nossas coisas. Mas a Bíblia é clara. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Dinheiro é algo muito importante em nossas vidas. Vamos falar a verdade. Nós gostamos de coisas boas e bonitas. Gostamos de coisas novas que funcionam bem. Quantos têm cobiçado uma TV a plasma? Quantos não gostariam de substituir os seus móveis por outros mais atrativos? Nós gostamos de coisas boas e para termos tais coisas, precisamos de dinheiro.
Mas Jesus chama a nossa atenção porque o dinheiro pode nos iludir e pode nos afastar de Deus. O pregador Dr. Harry Emerson Fosdick diz algo muito profundo. Ele disse: nossos avós foram criados para dizer o que devo fazer para ser salvo. Esta geração atual, ele disse, foi criada para dizer o que devo fazer para ter o sucesso. Nós sabemos que isso é verdade, mas é a nossa cultura e é muito difícil nós nos desligarmos da nossa obsessão cultural pelas coisas. Conta-se a história de um monge já idoso que estava orientando um jovem discípulo. Acreditando que ele já tinha capacidade de morar sozinho, o monge permitiu que o garoto morasse num alpendre próximo à margem do rio. Quando à noite, o monge, muito feliz, colocava lá a sua tanga, a única coisa que tinha na sua vida, colocava para secar. Ao acordar uma manhã, para sua tristeza, a tanga estava em retalhos, pois havia sido rasgada por ratos. Então ele suplicou para os moradores das redondezas que lhe dessem uma outra tanga. Quando os ratos destruíram a segunda tanga, ele arranjou um gato para afastar os ratos. Mas ele agora teve que começar a mendigar não apenas sua comida, mas também leite para o gato. Para isso, ele comprou uma vaca. Mas ele tinha que procurar comida para a vaca. Ele acabou concluindo que seria mais fácil trabalhar na terra ao redor da sua cabana. Então, ele abandonou as suas orações, as suas meditações, para produzir safras, para alimentar a vaca. Seu trabalho se expandiu, então ele contratou trabalhadores. Ele se casou com uma mulher que cuidava muito bem da casa e logo se tornou uma das pessoas mais ricas da vila. Anos mais tarde, o monge volta e encontra uma mansão onde aquele alpendre costumava ficar. O que significa isso? O monge perguntou. O discípulo responde: Santo Padre, não teve outro jeito, porque eu tinha que ter a minha tanga. Na tradição hebraica, as pessoas ricas eram as pessoas que podiam passar tempo lendo as Escrituras e orando. Mas isso não acontece conosco. Quanto mais nós temos, menos tempo passamos com Deus. Como podemos nos libertar das pressões sociais e da ganância interna que fazem que com nossa vida seja preenchida com coisas materiais? Em primeiro lugar, nós precisamos controlar as nossas finanças. Muitas famílias sofrem pressões desnecessárias porque os seus gastos estão fora de controle. O pai deu para sua filha uma mesada generosa, na condição que ela anotasse todos os seus gastos. No fim do mês, o pai iria verificar a forma no qual ela gastou o dinheiro. E quando ele conferiu tal informação, ele ficou encantado na forma em que a sua filha anotou todos os gastos. Mas ele viu vários itens listados como SDS. De fato, a filha havia gastado 1/5 do seu dinheiro com SDS. Então, ele perguntou sobre qual é o significado de SDS. Ela disse: bom, algumas vezes eu não anotei quanto gastei. Quando fazia os cálculos, eu não conseguia me lembrar o que havia gastado. E eu listava vários dólares com o título de SDS. E o pai disse: mas o que é SDS? Ela respondeu: SDS? Só Deus sabe. Eu imagino que muitas famílias vivem com um método de gasto só Deus sabe. Nós não sabemos de fato onde ele está sendo usado. Alguns precisam cortar seus cartões de crédito. Alguns precisam cortar os seus jantares em restaurantes. Alguns precisam sentar com o conselho de crédito para sair da dívida.
Ao deixarmos que as nossas finanças saiam fora de controle, abrimos a porta para problemas espirituais. Isso pode criar problemas no nosso casamento, na nossa família, ou até mesmo problemas de coração e emocionais. Controle suas finanças. Segundo, controle os seus desejos. Este é um pouco mais difícil. Pergunte a si mesmo, o que realmente melhora a sua qualidade de vida? A maioria das coisas que melhoram nossas vidas estão disponíveis sem necessidade de grandes despesas. Há alguns anos foi lançado um livro intitulado Trading Up. Não existe esse livro em português, infelizmente, mas este livro traçou as raízes de alguns dos nossos equívocos em relação à riqueza. Na década de 50, houve um período de prosperidade nos Estados Unidos. Mas mesmo com a riqueza crescendo, os hábitos de gastar mudaram muito pouco. E de acordo com os autores do livro, os americanos não se tornaram tão consumistas por conta de culpa. Esta era uma geração que cresceu trabalhando duro, economizando e com muito sacrifício pessoal. Quando os comerciantes perceberam o potencial desta prosperidade, que ela tinha sido acumulada nas bolsas dos americanos, eles mudaram as campanhas publicitárias para encorajar maior gasto. Na década de 60, eles começaram a bombardear com mensagens de influência popular, dizendo que era importante para os americanos alcançarem os seus sonhos, preencher as suas necessidades emocionais, ser quem eles desejavam ser, sentirem realizados e não somente fazer essas coisas, mas também cuidar de si mesmo, recompensar a si mesmos e melhorar a sua autoestima. Em outras palavras, os publicitários nos venderam uma imagem da boa vida que consiste das coisas que possuímos. E muitos acreditaram nessa mensagem. Mas como escapar da armadilha? Pense nas coisas que realmente trazem prazer para a sua vida. O dinheiro foi necessário para a sua satisfação? Por exemplo, a maioria de nós precisa de exercitar mais. Que tal, ao invés de passarmos a noite sentados em frente à televisão, por que não sair para uma caminhada com o nosso cônjuge? O tempo que passarmos juntos pode ser mais prazeroso e mais saudável do que a preguiça em frente à televisão. Existem pessoas que você gosta de estar perto? Algumas pessoas se envolvem com coisas da igreja, porque elas gostam de doar a si mesmo para pessoas que têm a mesma mentalidade que eles. O método será diferente para cada pessoa, mas não precisamos seguir a sociedade materialista ao nosso redor. Se decidirmos fazer algo, podemos achar alternativas ao estilo de vida que requer constante acúmulo de coisas. Por último, e quem sabe mais importante, lembre-se que em nossas finanças, como em todas as outras coisas, Deus vem em primeiro lugar. Se alguma coisa na vida vem antes de Deus, então nós não estamos seguindo a Jesus Cristo. Se podemos comprar tickets para o jogo de hóquei, mas não podemos devolver o dízimo, nós temos um problema espiritual. Se podemos pagar as contas de uma boa casa, mas não ajudamos com os custos da igreja ou ajudando os necessitados, estamos adorando a Mamon e não a Deus. E eu sei que isso não é fácil, mas eu preciso compartilhar esta verdade com vocês. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está
Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Oh. Se nós o lermos e seguirmos aonde Ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tanto que o Senhor tem feito por nós, por tudo quanto o Senhor nos dá. Que cada um, ouvindo a minha voz nesta hora, possa reconhecer que tudo vem de Ti e que cada um possa colocar a Ti e o Teu reino em primeiro lugar para a Tua honra e glória. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Precisamos de fazer exercício físico. Só ouvir estas palavras provoca em muitos de nós sentimentos de ansiedade
e, quem sabe, talvez alguma culpa. Mas sabia que estudos científicos revelam que, embora a maior parte das pessoas saibam que a atividade física contribui para uma boa saúde, a verdade é que menos de 20% dessas pessoas põem em prática aquilo que sabem. Para muitos de nós, estas palavras trazem à memória, por exemplo, maus momentos passados no ginásio da escola, ou talvez em tentativas sem resultado para perder peso. Bem, em vez de pensarmos nos aspectos negativos do exercício físico, vamos falar um pouco sobre o que é que podemos fazer, coisas simples, que sejam mais fácil, como por exemplo as atividades do dia-a-dia, onde poderemos facilmente fazer algum exercício físico. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, utiliza o elevador para ir para o seu escritório ou para a sua casa? Sim, comece a ir pelas escadas. Não só para subir, mas também para descer. E, por exemplo, sair 2 paragens de autocarro antes daquela em que normalmente sai, para ir para o emprego ou para casa. Outra hipótese, por exemplo, é estacionar o carro um pouco mais longe do seu emprego e caminhar o resto a pé. Estudos recentes mostram também que as atividades como levantar-nos para mudar o canal de televisão, falarmos ao telefone enquanto andamos pela casa, cuidar do jardim e até caminharmos a pé, por exemplo, à hora do almoço, mesmo num passo lento, são atividades muito importantes para a saúde. Mas, afinal, o que há de tão especial no exercício físico? Por exemplo, a atividade física feita com regularidade fortalece os ossos, ajuda a baixar a tensão arterial, estimula as defesas do corpo, ajuda-nos a lidar melhor com o stress, por exemplo, e contribui para mantermos um peso saudável. E, para além destes benefícios, a atividade física ajuda a baixar o colesterol mau, o LDL, e a aumentar o colesterol bom, que é o HDL. O que previne as doenças cardiovasculares, por exemplo, o cancro e também a diabetes. Deixa-me apresentar esta lista de outra maneira. Vejamos as coisas de outra maneira. Não fazermos exercício físico contribui para que morramos mais cedo e aumenta o nosso risco de adoecermos com, por exemplo, diabetes, obesidade, tensão arterial alta, a osteoporose, acidente vascular cerebral, ficarmos doentes com depressão e também com o cancro. Posto desta maneira, realmente é preciso começarmos a fazer exercício. Os nossos músculos foram feitos para estarem ativos. Lembre-se de que quando Deus fez o homem e a mulher, pô-los aonde? No jardim, é verdade. Bem, mexa-se o mais que puder e se conseguir andar a pé 10 minutos todos os dias, já será bom. É pouco, mas é melhor do que nada. Será que sente que a idade já não ajuda? Olhe uma história. Uma senhora bem conhecida com o nome de Hulda Crooks começou a subir montanhas aos 60 anos de idade. 66 anos de idade. Nunca é tarde para começar. E não custa dinheiro. Comece por andar a pé, mas antes disso, comece a mexer-se mais lá em casa e no seu emprego. Guarde no local bem longe o aparelho de controle remoto da televisão. E levante-se para ir mudar o canal de televisão. E quando for ao supermercado, por exemplo, estacione o carro o mais longe que puder no parque de estacionamento e vá aquele bocadinho a pé. Eu conheço um médico, por exemplo, que tem uma passadeira rolante no seu gabinete e atende os telefonemas, não é consultas, atende os telefonemas e escreve os e-mails a andar na passadeira. O problema é que muitas vezes falta-nos força de vontade. Quando decidi fazer isto, conta aos seus amigos e familiares que vai começar a fazer exercício físico e peça-lhes que o acompanhem e que o encorajem. Será bom para eles também. Mas o que realmente ajuda é pedir-nos ajuda ao nosso Deus, ao nosso Pai, com todo o nosso coração. Ele ouve e nos ajudará. Em resumo, mexa-se pela sua saúde. Sentirá a diferença logo nos primeiros dias. Até à próxima. Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Lembre-se de visitar o nosso website estaescrito.ca. Lá você pode ver este programa, aliás, todos os programas do Está Escrito estão lá arquivados. Você pode mandar um pedido de oração no escritório todos os dias. O pessoal se reúne lá
e ora pelos pedidos que chegam até nós. Você também no website pode encaminhar uma doação para o nosso ministério para nos ajudar a permanecer no ar. Você também pode mandar um comentário sobre os programas e pode ver aonde é que a nossa equipe estará se apresentando. Bem, a nossa oração e o desejo do coração é que na próxima vez vamos estar juntos mais uma vez. Eu espero que isso se torne realidade. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.